nos acompanhando, você pode abrir a sua Bíblia ou acessar a sua Bíblia em Lucas capítulo 5 e vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. E a nossa palavra tem como tema: somos pescadores de homens. Somos pescadores de homens. Lucas 5, do 1 ao 10 nos diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E, entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco à multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. Foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Que o Senhor nos abençoe, faça-nos entender a sua palavra, que Ele fale profundamente ao nosso coração, de modo que a nossa fé seja sedimentada e a nossa disposição ao trabalho seja ainda mais ampliada. Queridos, vamos então trabalhar sobre esse tema: somos pescadores de homens. Somos pescadores de homens. Aqui está 3 daqueles que seriam discípulos e apóstolos de Cristo: Pedro, Tiago e João. E o que mostra é que eles estavam com uma crise, eles estavam passando por um problema tanto de frustração como de insucesso. O texto não nos relata dias anteriores, mas que naquele dia, parece que está havendo um eco. Naquele dia, eles passaram toda a noite trabalhando, e segundo o próprio Pedro relata, eles nada apanharam. Ou seja, nem mesmo o menor peixe, nem mesmo um camarão, eles disseram nada apanhamos. Foi uma noite de insatisfação. Se nós observarmos o versículo 2, e os pescadores, havendo descido dos barcos, estavam lavando as redes. Se nós pegarmos só esse versículo de número 2, não dá a entender esse insucesso da noite. Por quê? Todo pescador, após a pescaria, ele vai lavar as redes, dobrá-la, guardá-la para o dia seguinte, a nova pesca. Mas a questão aqui é que, de fato, aquilo que eles buscavam, que era peixe, nada pegaram, apenas sujeiras nas redes. E quando nós vamos para o versículo de número 5, Pedro ele diz: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Nada, nem peixe, nem camarão, nada. Um momento de frustração.
Aqueles 3 homens, eles eram pescadores profissionais. Eles conheciam perfeitamente aquele lago, que em alguns momentos é denominado de mar, mas era um lago. Eles trabalharam a noite toda. É impossível. Pescadores profissionais, no lago onde a fartura de peixe era imensa, e toda a noite, lançando redes, puxando redes, e nada apanharam. Era um momento realmente, irmãos, de frustração. Como estavam aqueles 3 homens lavando aquelas redes? Ora, eles tinham quase tudo para serem felizes. Eles tinham uma agência pesqueira, 2 barcos, tinham as redes apropriadas, tinham um mar, como já diz, próspero, tinham eles tudo isso, mas faltava aquilo que eles queriam, que era exatamente o que o texto posterior vai mostrar no versículo 6, o romper das redes com peixes. O que eles de fato queriam, não tinha. A princípio nós podemos dizer, mas o que isso tem a ver conosco? Sabe o que é? É que talvez eu, talvez você, achamos que temos tudo, mas bate à nossa porta, à nossa visão, aquele sentimento de que falta algo. E muitas pessoas, elas começam a descobrir que lhes faltam a paz interior, outras, a certeza da salvação eterna. E daí vem o medo de partirem deste mundo, porque não há esta convicção em seus corações. Outros estão com a falta de saúde, e eles percebem que precisam de saúde. Outros estão tendo quase tudo, mas lhe falta a harmonia familiar. E daí nós poderíamos passar a noite toda falando sobre essas questões. É aquilo que o homem olha e diz, olha, eu tenho praticamente tudo para ser feliz e não sou feliz. Estava ali Pedro, Tiago e João, eles tinham tudo, mas faltava algo. Agora, queridos, a princípio nós pensaríamos, não, o que faltou aqui foi meramente peixes. Foi meramente peixe. Mas o versículo 6, nós lemos exatamente isso. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhes a rede. Agora vamos notar que ali era uma rede material. Aquilo que eles escolheram também um produto material, perecível, efêmero, pertencente a este mundo. Mas agora, no versículo de número 10, Jesus diz a eles, de agora em diante, vocês não mais pescarão peixes. De agora em diante vocês serão pescadores de homens, pescadores de almas. A partir de agora o ofício de vocês irá mudar. A partir de agora o que vocês vão fazer é algo muito mais sublime, é algo imperecível, é algo eternal. Vocês vão ganhar homens para mim. Queridos, aqui está uma questão X. Sabe por que muitas vezes nós achamos que temos tudo? Eu tenho bens materiais, eu estou na igreja, mas há dentro de mim uma insatisfação, eu não consigo me achar pleno. Está faltando exatamente isso, sermos ganhadores de homens. Quem já ganhou uma alma para Jesus, sabe a satisfação que temos agora em discipulá-la, em vê-la crescer no Evangelho, de vê-la se tornar também um produtor de almas, um ganhador de almas. E muitas vezes
nós ficamos: por quê que eu estou incompleto? Por que que há em mim essa insatisfação? É porque a vida é missão, missão de ganhar a alma. Cristo, Ele me chamou, não foi para meramente ser um espectador, mas para ganhar a alma. É o meu serviço, é o meu ofício principal diante de Deus. João Pedro, tu deixarás de ser isso para ser um ganhador de almas. Assim, quando Deus nos chamou, Ele falou para cada um de nós. Então, pastor, você está dizendo que eu devo deixar o meu trabalho, o meu ganha-pão? Não. No seu ganha-pão, você continua sendo este ganhador de alma. Onde quer que você vá ou esteja, você continua sendo este ganhador de alma. O que não podemos é esquecer esta função sublime que Deus nos deu, que somos ganhadores, pescadores de homens. Então Pedro, Tiago e João, eles começaram a sentir esta nova realidade, esse preenchimento daquilo que eu já disse ser uma frustração e um insucesso. Eu lembro de mim, quando alguns irmãos aqui mesmo na PIB disseram: olha, você tem o chamado, você tem que fazer o seminário. Mas eu não queria, mas o insucesso me acompanhava. Por onde eu ia, eu tinha o sucesso material. Deus, eu sempre fui um homem que tive uma facilidade de ganhar dinheiro. Eu sempre tive facilidade, desde a minha adolescência. Dinheiro para mim nunca foi dificuldade em ganhar. Mas não havia aquela plenitude de satisfação dentro de mim. Até que um dia, para resumir a história, eu ouvi o chamado de Deus e resolvi aceitar, ir ao seminário e cumprir cabalmente com o ministério que Deus tinha para mim. E muitas vezes Deus, Ele não está chamando você para o ministério pastoral, mas Ele chama a todos, sem exceção, para o ministério de ser ganhador de almas. Não podemos relutar. Seremos um Jonas na vida, que só desceremos. Temos que erguer os nossos olhos e aceitarmos esse desafio, esta realidade, que a vida é missão. Então, queridos, o que vemos aqui é que aquela rede material, ela fora completada ali por peixes, de modo que ela estava querendo se rasgar. Quando ele chama os companheiros que vêm com outro barco, os dois barcos são cheios de uma maneira tão espetacular que os barcos parecem que querem afundar. Agora a pergunta é: como eles passaram a noite toda? Quem é pescador no mar sabe que o horário de pescar no alto mar é à noite. Você pode ir para uma praia, de manhãzinha os pescadores estão chegando com o barco, é à noite que eles pescam. Vamos lá. E eles foram à noite, passaram a noite toda, nada pegaram. Agora vem Jesus, em pleno dia, um horário inoportuno para pescar, e aquele Jesus disse: lança as redes. E os camaradas conseguem capturar uma quantidade de peixe que não há como se explicar. Não há como explicar. Assim é nós, queridos. Muitas vezes achamos que temos toda a oportunidade, mas não temos a autorização do mestre naquilo. E nós ficamos batendo na porta. Mas por quê? Mas por que não dá certo? Eu sou experiente, eu tenho todas as ferramentas, eu sou capaz. É porque nós não tivemos a autorização do mestre. Lança as redes. Quando o mestre nos autoriza, lança a rede, pode ser de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora, as redes vão ficar cheias, a ponto de se romperem. É a primeira lição que nós temos que entender. Agora, Pedro, Tiago e João e os outros começam a ter essa experiência de serem pescadores.
no capítulo de número 10 e 11 de Mateus, eles começam a se alegrar quando eles saem pelas ruas de Israel, e depois eles voltam a prestar relatório para Jesus, e Senhor, nós curamos enfermos, os demônios nos submetiam, Senhor, nós fizemos milagres. E aquilo empolgou Jesus. Ali era uma pesca de anzol. Pescar de anzol, você pega um peixinho de cada vez, né? Jesus estava mais ou menos pensando, eles não sabem nem o tamanho da pesca que eu tenho para eles. Quando vai lá para Atos, capítulo 2, versículo 41, Atos 2, 41, aí agora, eles revestidos do Espírito, vem a grande pesca, irmãos. Vem a grande pesca. O que diz-nos aí Atos 2, 41? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Como é que pode? Não pode, mas pode. Já pensou como foi a visão que teve Pedro, Tiago e João? Aquela multidão, 3.000 pessoas aceitando Jesus. Já pensou, irmãos? Pense, tente raciocinar. O pregador ali falando, e de repente 3.000 pessoas levantam a mão, dizendo: olha, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Então foi o que aconteceu. Agora, como é que vai cuidar desse povo? Qual a infraestrutura? Como nós vamos fazer? Como nós vamos, dizer Pedro, já puxar esses peixes aqui para o barco? Aí é que está o fator. Agora, irmãos, partindo daqui, vem-nos a pergunta: quando nós sairemos daquilo que eu chamo de maldição dos 120 e entraremos então neste romper de redes? Quando nós poderíamos então ter igrejas emergentes, crescentes, igrejas que de fato é o objetivo de Deus? Precisa haver uma mudança de mentalidade, precisa haver uma mudança de postura, precisa haver uma mudança de atitude. Precisamos deixar aquelas redes de pegar traíra, surubins, e alçarmos a rede que de fato pesca homens. Sairmos daquele subserviço para um serviço excelente, sermos ganhadores de homens. Enquanto não tomarmos essa postura, nós continuaremos minguando a noite toda e nada apanhando, e pela manhã estaremos frustrados. Eu creio que você está entendendo o que eu estou dizendo. Então, quando vamos romper as redes? Quando nós teremos igrejas de fato grandiosas em termos numéricos, em santidade, em eficiência? Eu acredito que nós precisamos tomar algumas atitudes. E a primeira atitude, irmãos, está exatamente no versículo de número 1, Lucas 5, versículo 1. Olha qual foi a atitude que eles tiveram. Trabalharam a noite toda, não apanharam, estavam lavando as redes, mas olha o que é que acontece no versículo 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Então ali estava Pedro, Tiago lavando as redes, e eles, juntamente com a multidão, pararam para ouvir Jesus. Você não pode ser um profissional se antes você não for treinado, capacitado para aquilo. Então aqui a multidão, juntamente com Pedro, Tiago e João, eles pararam aquele momento, estavam ali, os dois barquinhos quietos.
Aqueles 2 barquinhos, nós podemos até fazer uma representatividade das nossas igrejas. A semelhança dali ainda hoje continua. As pessoas sedentas por ouvir da palavra de Deus, as igrejas ali. O versículo 2 diz que ali estavam os 2 barquinhos. Então, queridos, hoje nós temos uma multidão de barcos parados, uma multidão de igrejas que precisam dar essa totalidade de crescimento. Note, as nossas igrejas em Timor, elas não são tão velhas, mas pelo tempo de existência delas, eram para ser igrejas enormes em termos numéricos, mas elas ficam minguando. Até quando aqueles barquinhos vão ficar parados? Até quando aquelas igrejas vão ficar paradas? Nossas igrejas vão ficar paradas. Hoje nós temos uma multidão de barcos, milhares por todo o mundo que estão parados. Os pescadores simplesmente lavando suas redes, mas sem perspectiva de pescar. E é importante lavar as redes. No exato momento, nós estamos lavando as nossas redes. Nós estamos recebendo motivação, preparando a rede para a próxima pesca. Que possamos, após esse culto, dobrar de fato as nossas redes e partirmos para uma nova pescaria sobre a ótica e o mandato de Cristo Jesus. E nós sairemos daqui para ganhar de fato almas. É isso que nós precisamos fazer. Vejam o que diz o versículo 3. O versículo 3, dentre aí sua abordagem, ele diz que, assentando-se, no caso Jesus, ensinava do barco a multidão. Nós precisamos sentar aos pés de Jesus. Igreja domingueira é igreja fraca, é igreja que sabe cantar, mas não sabe ganhar almas. Igreja que ganha alma é aquela que vem para os treinamentos de evangelismo, é aquela que de fato vem para o aprendizado no culto de doutrina, na EBD. E a pergunta é, meu irmão, por que você não está sentando aos pés de Jesus? O que você está fazendo domingo de manhã? O que você está fazendo quinta-feira à noite? O que você está fazendo nos cultos de treinamento, nas capacitações? Onde você está nesses dias? Por que você não está na beira da praia ouvindo os ensinamentos de Jesus? Sim, eu estou perguntando a você. Onde você está domingo de manhã? Onde você está quinta-feira à noite? Onde você está nos treinamentos? Lendo a palavra de Deus, você não está. Fazendo um estudo da Bíblia, você não está. Estou falando com você mesmo, que não vem domingo de manhã EBD, que não vem quinta-feira ao culto de ensino bíblico. O que você está fazendo? Você está aprendendo da palavra de Deus onde você está? É preciso estar à beira da praia, ouvindo Jesus, aprendendo de Jesus. Pedro, Tiago e João não saíram logo para pescar, não. Primeiro eles sentaram, foram ouvir ali Jesus, aprender de Jesus. Crente domingueiro é crente fraco, que não conhece a Bíblia, só sabe cantar, só sabe bater palmas, só sabe levantar as mãos, mas não sabe expulsar um demônio, não sabe falar uma palavra àquele que está enfermo, nem uma oração de poder ele não sabe fazer em favor do enfermo. Pois pronto, agora eu não venho nem domingo e eu estou preocupado com você. O problema é seu. Então, queridos, se eu fosse você, eu viria. Então o versículo 3 diz: assentando-se ensinava do barco a multidão.
Nós precisamos nos sentar aos pés de Jesus, como fez Maria. E Jesus disse: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte, e essa parte não será tirada dela. Aquele ensino que você aprende na EBD, aquele ensino que você aprende no culto de ensino bíblico, aquele ensino que você aprende no treinamento, ninguém tirará de você, ninguém. Então, queridos, aqui é muito fácil entendermos. O trabalho realizado sem Jesus, ele resulta em nada. O trabalho realizado sem Jesus, ele resulta em nada. E às vezes ele é até perigoso. Quer ver? Não vou... Joga o texto aí, joga o texto. É Atos 19, 13 a 16. Aqui nós vamos encontrar aqueles judeus exorcistas. Eles viram Paulo repreendendo os demônios, e eles acharam também que poderiam fazer. E eles saíram exorcizando. Só que eles se depararam ali com um demônio. Eram 7 camaradas. Vamos lá o texto. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, olha aí, sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: olha, esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: olha o que disse o espírito maligno: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas e vocês? Quem são vocês? E saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno, assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Aquele espírito era lutador de jiu-jitsu, capoeira. Ele, na realidade, era um profissional de MMA, dominava várias categorias, estilos. Então, aquele espírito maligno, ele deu chave de braço, sabe? Ele deu Barakzuki, ele fez muita coisa, de modo que aqueles 7 homens saíram semi-mortos, nus e feridos. Isso aí é o crente que não ouve de Jesus e vai querer invocar o nome de Jesus. Muito tempo atrás, a igreja aqui, chegou uma endemoniada que veio de São Domingo do Feio, aqui no Maranhão, e ela tinha andado por todos os lugares, por toda a igreja, todo mundo ia lá expulsar aquele demônio e não dava certo. E aí uma tia dela chegou e disse: sai em nome de Jesus. O demônio olhou para ela e disse: tu pensa que eu não sei daquele cigarrinho que tu fuma toda tarde de trás das bananeiras? Então era um demônio dedo duro. Todo mundo que ia lá tentar expulsar, ele dizia: sim, tu pensa que eu não sei? Aí chamaram aqui a tropa de frente da primeira igreja, e nós fomos lá. A batalha foi grande, mas ele não pôde apontar o dedo para nenhum de nós. E no final o demônio saiu, a moça foi livre. Bem aqui na rua 70 com a rua 11, em frente ali à quadra do Moura. Crentes domingueiro não expulsa demônio, só sabe cantar. Então, queridos, precisamos dessa autoridade de Jesus. Todos ali estiveram aprendendo até o último momento. Nada foi desperdiçado. Nada.
Eles absorveram o ensino de Jesus. Eles absorveram. Então, a primeira coisa que nós precisamos para romper as nossas redes, para fazermos com maestria, desenvolvermos com maestria o nosso ofício de ganhadores, de pescadores de homens, isso é ouvirmos a Jesus. A partir de hoje, diga assim: eu não faltarei mais a EBD, eu não faltarei mais o culto de ensino bíblico, eu não faltarei mais aos treinamentos da igreja. Aí você vai ver a diferença, você vai ver a diferença na sua vida. Mas a segunda coisa é que Jesus disse assim no versículo de número 4, versículo 4, olha o que Jesus diz no versículo de... Jesus ensinou, todo mundo ouviu. Aí Jesus agora, e quando acabou de ensinar, disse a Pedro: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Senhor, passamos a noite todinha, Senhor, as redes já estão limpas, esperando chegar à noite para irmos em alto mar. Seria mais ou menos essa resposta. Mas o que foi que Pedro disse? Senhor, trabalhamos a noite toda, nada pegamos, mas sob a tua palavra, autorizado pela tua palavra, nós vamos. Agora eu quero fazer destaque de algo. Eles estavam na praia, ouvindo Jesus, beleza? Um lugar que não tem perigo, é o lugar de aprender. Aqui, que nós denominamos de igreja, é lugar de aprender. Você não está trabalhando, você está quietinho aí, aprendendo, não está fazendo força, não está correndo perigo nenhum. Nem bandido entra aqui. Lá fora tem um esquadrão de elite. Nem bandido, então você não está correndo perigo. Não tem ladrão aqui. Você não está correndo, você está só aprendendo. É a praia, irmão. Na praia não tem perigo, certo? Agora Jesus disse: agora Pedro sai da praia e vai para o alto mar. No alto mar é onde está o perigo, os monstros marinhos, os maremotos, que ocasionam as grandes ondas. É ali que está o perigo, mas é ali que está o peixe, é ali que está o peixe. O problema é que nós queremos permanecer muitas vezes só na praia, e o peixe não está na praia. Na praia só tem ensino. Então, queridos, nós precisamos sair, quando oportuno, das quatro paredes. Aqui estamos, vamos louvar a Deus, adorar, manter a comunhão, aprender. Opa, agora é hora de sair. No final da nossa pastoral, sempre no domingo, eu coloco a frase: quando você entra no templo é para adorar, quando sai é para trabalhar. Agora a questão é que nós queremos fazer ali aquela mesma visão de Pedro, Tiago e João. Ó Senhor, bom é estarmos aqui, façamos aqui uma cabana para ti, uma para Elias e outra para Moisés. Eles queriam ficar eternamente na contemplação. Queridos, o que nós ouvimos aqui de musical é um espetáculo. A gente passaria a noite todinha ouvindo a Jéssica aqui, a Ubiraci cantando, mataram Jesus, os irmãos aqui tocando seus instrumentos, o Maurinho fazendo assim, não é, com o instrumento, o Jorge com o seu bar. Eu ficaria a noite toda. Mas e o mundão lá se perdendo, Satanás levando as vidas? Então há um tempo aqui e outro lá. Isso que nós temos que entender. Lá é o alto mar, mas é lá que estão os peixes.
Não adianta eu sair aqui perguntando: Gregório, tu quer aceitar Jesus? Eu já aceitei. Não adianta. Mara, tu quer aceitar? Eu já aceitei. Aqui não tem mais peixe. Aqui só tem pescadores. Os peixes estão lá. O problema é que nós fincamos a nossa âncora dentro das quatro paredes, que não saímos de jeito nenhum. Somos PhD em eclesiologia, PhD em tudo que você possa pensar que há dentro da igreja, soteriologia, hamartiologia, e tudo quanto for de gia. Temos que sair, queridos. Se não falarmos, não seremos ganhador de almas. Esse é o fator, é a missão. A vida é missão, missão de ganhar almas. Nós falamos o mês todinho aqui, está estampado nas nossas blusas. A vida é missão. Missão de quê? De ganhar almas. Pregamos tanto, falamos tanto, mas fica só em narrativas. Então, vão ao alto mar. E quando eles foram, saíram ali da sua zona de conforto, aí eles realmente contemplaram o milagre. Eles contemplaram o milagre. Você já tem a rede, você já tem o barco, agora é só ir ao alto mar. Sabe onde está o peixe? Lá no seu colégio, no seu local de trabalho, no seu da sua família. Para cada espécie de peixe, existe um local adequado. Descubra o local onde estão os cardumes de peixe. Pronto, e lance a rede. É isso que nós temos que fazer. Não podemos repetir as palavras de Pedro: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Porque nós vamos continuar colocando o nosso trabalho sem Jesus como exemplo a uma possibilidade de vitória no trabalho com Jesus. Eu falhei ali, então vou falhar aqui, vou falhar acolá. Não, ali era outra questão. Agora é sob o mandato de Jesus. Não há falhas. Não há falhas. De manhã, cedo, você vai orar, dizer: Senhor, peço que o Senhor dê-me coragem, poder, de nesse dia falar do teu amor. E quero te pedir, Senhor, também as pessoas certas. E você vai ver. Deus vai colocar, como diz a expressão, de mão beijada, as pessoas na sua frente, que elas mesmas vão puxar a conversa. Aí é só falar. Não precisa nem você se preocupar, não. É Deus que vai colocar os cardumes. O que foi que Jesus disse? Lance a rede. Pedro não viu nenhum peixe, Pedro não viu nada. Simplesmente Jesus disse: lance a rede. E ele disse: sob a tua palavra, vou fazer. E fez. De onde apareceram tantos peixes? Da autorização de Jesus. É isso que temos que pensar. E por último, senão vamos a noite toda, nós temos que lançar nossas redes para poder pescar, irmãos. É esse o fator. Lançar as nossas redes. Pedro, ele ainda tinha duas coisas muito interessantes, apesar daquilo que no início eu falei, a questão da frustração, da certeza plena do insucesso. As duas coisas que ele tinha, era exatamente isso, irmão: fé e obediência. Porque quando Pedro diz: nós trabalhamos a noite toda e nada pescamos, ele estava dando um esclarecimento do que havia acontecido. Mas quando Jesus diz, dá a ordem, dá o comando,
Ele diz: olha, sob a tua palavra eu vou fazer. Obediência e fé. É só isso que precisa. Só isso. E assim ele fez. E assim ele fez. Olha o versículo de número 7. Sobre a tua palavra, baseado na tua ordem, eu vou lançar as redes. Guilherme Carey, ele em 1792, ele disse o seguinte: olha o que ele disse, Guilherme Carey: esperai grandes coisas de Deus, fazei grandes coisas para Deus. Ou seja, você espera grandes coisas de Deus? Pois faça grandes coisas para Deus. Deus, irmãos, lá Mateus capítulo 25, diz que Ele trabalha segundo a capacidade de cada um. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. Se eu não tenho fé que vou ganhar almas, Deus não vai operar através de mim para ganhar almas. Aí aqui está. Então, o que fazer? Quando ele diz fazei grandes coisas, isto é, toda a intensidade que eu colocar na minha base cristã, será a força que Deus vai me dar para sustentar. Lembro que quando nós compramos ali o terreno onde hoje é a Igreja Batista Memorial, eu sempre fui insubordinado àqueles que pensam contra a visão que eu creio que foi Deus que deu. Aí os irmãos: não, nós temos que comprar o terreno, vamos fazer um templozinho de 8 metros, aí depois a gente alarga. Eu disse: não, só vamos fazer se for de 12 metros logo. O terreno era de 15 quando nós compramos. Aí começou aquela confusão. Eu disse: não, só vamos se for de 12. E eles se renderam então a mim e construíram como 12. Irmão, num curto espaço de tempo, nós tivemos que já quebrar a parede do fundo para ampliar. Se tivéssemos construído 12, teríamos que destruir basicamente todo o templo, porque também as paredes laterais. Só fizemos ampliar o fundo. Agora, se nós tivéssemos trabalhado naquele pensamento: não, é só isso aqui que nós precisamos, Deus só ia mandar aquilo ali. Esse templo aqui é muito fácil de encher, queridos. É só você começar a crer que existe peixes no mar. Você não está vendo o peixe, mas existe. Jogue a rede, creia, e você vai ver que nós vamos precisar fazer 2, 3 cultos aqui num domingo. É fácil. O problema é que nós olhamos: como nós vamos encher isso aqui? Não precisa fazer essa pergunta não. Lance a rede e você vai ver, nós vamos dobrar de número ano a ano. É só isso. Não veja a coisa pela sua força. Veja que Deus vai mostrar onde estão os peixes. A sua única força é lançar as redes. É só isso. Deixe os peixes por conta de Jesus. Lance as redes. Lance as redes. Que Deus nos abençoe. Esta palavra, ela não é uma afronta, mas ela é um estímulo. Se você se sente afrontado, você está dizendo exatamente isso: eu quero continuar na minha zona de sossego. Mas a zona de sossego, irmãos, ela não produz vitórias. A zona de sossego, ela não produz satisfação. Entenda isso. Entenda isso. Naquele dia, no grandioso dia, nós temos que nos apresentar diante de Jesus com as mãos cheias, sem medo,
e dizermos: eis aí o nosso Senhor, a quem tanto esperávamos, e não ficarmos temendo aquele dia. Para isso, trabalhemos. O próprio Alex, na leitura, ele foi bem claro, quando ele cita João, capítulo 15, versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, disse Jesus, mas eu escolhi vocês, para que vocês possam ir e dar frutos. Então é Jesus que te chamou para ser pescadores de homens, não foi o João Pedro, foi Jesus. E quando ele chama e diz: eu vou fazer de você um pescador de homens, você de fato vai ganhar homens. Então não tenha medo. Ele nos chamou, Ele nos comissionou. Somos de fato ganhadores de homens. Vamos ver o romper das redes, em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Agora, talvez você seja um peixe, está aqui no meio de pescadores, você corre perigo. Peixe não pode estar no meio de pescadores. Então o que você vai fazer agora? Sair da condição de peixe e tornar-se pescador. Pronto. Então deixe de ser peixe e torne-se um pescador. E eu quero perguntar a você: quem está aqui nesta noite que quer tornar-se um pescador de almas, um ganhador de almas, quer se tornar um comissionado por Cristo Jesus? Quem quer receber Jesus como Salvador? Sabe o que é que você vai fazer? Você vai assim, levantar uma de suas mãos, a igreja está orando por você, e nesse gesto você vai estar dizendo: pastor, eu quero ser um ganhador de almas. Onde está a primeira pessoa? Onde está? Se você um dia foi um pescador, guardou as suas redes, você está convidado esta noite para tirar as suas redes do saco. Graças a Deus, pode baixar a sua mão. Você está convidado a tirar as suas redes do saco, irmos ao alto mar e pescarmos almas. Onde está a segunda pessoa? Você vai levantar a mão até que eu veja. Onde está a segunda pessoa? Quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, prontamente eles aceitaram o desafio. Ele chama você nesta noite. Não continue lavando redes, mas lance a rede ao mar. Onde está a segunda pessoa que quer fazer isso? Receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ser transformado num pescador de homens. Onde está a segunda pessoa? Se não há, eu vou encerrar o convite. Que Deus te abençoe, dando-te a oportunidade de ouvir mais de Jesus e aceitar este grande bênção. Amém. Eu quero orar por você, jovem, que levantou a mão. Eu quero orar por você, quero apresentar a igreja. E a célula aí, já vem recebê-la. Graças a Deus, adolescentes aceitando a Jesus. Isso é muito bom. Seu nome? Maria Júlia. Olha aí, Enio. Maria Júlia, para esta célula cuidar. Célula Beta G3. Você está aceitando Jesus como Salvador, Maria Júlia? Sim, né? Muito bem. Igreja, o que vocês farão? Vamos orar, abençoar aqui a Beta G3, a Maria Júlia. Muito bem.
Querido Deus, aqui está essa adolescente, Maria Júlia, que diante da congregação do Senhor se apresenta dizendo, está aceitando Jesus como Senhor e Salvador da vida. Nós cremos nisso, por isso estendemos as nossas mãos, abençoando em teu nome a tua filha, abençoando a sua família, abençoando os seus amigos, abençoando toda esta célula aqui, Pai. Que o Senhor faça da Maria Júlia um vaso de bênção em tuas mãos, que ela possa, ó Deus, ter o alicerce da sua fé, sempre Cristo Jesus, e neste alicerce crescer para a glória de Deus. Que ela, ó Deus, abra os seus lábios para falar de Ti, abra o seu coração para Te amar mais e mais, abra sua mente para aprender de Ti. Nós nesse momento abençoamos a Tua filha, abençoamos toda esta célula, abençoamos em nome de Jesus, pedindo também a bênção para toda a sua família, que não haja por parte dos seus nenhum impedimento, mas que eles favoreçam a ela, ó Deus, viver esta nova caminhada, viver para Cristo Jesus. Pois assim nós oramos, assim nós abençoamos. Amém e amém. Muito obrigado. É isso aí. Podeis sentar. Podeis sentar, irmãos. Vamos trabalhar, vamos pescar, vamos ganhar vidas para Jesus. Irmãos, ontem, sexta e ontem, nós tivemos ali, dando a abertura da congregação Leão de Judá, bem na divisa ali da Vila Angélica e Vila Osmar, ali ao lado do Campo do Mano. O nosso bacharel em teologia, Amauri, e a nossa educadora religiosa, Marlene, vão estar à frente daquele trabalho. No dia 20 de agosto, note bem, porque você vai precisar estar com essa data na sua mente. Dia 20 de agosto, nós vamos fazer ali um dia de ação social. Estaremos recebendo a carreta missionária da Junta de Missões Nacionais. A carreta vai estar o dia todo conosco, e à noite, ali na própria carreta, nós vamos fazer uma grande concentração evangelística. Então, estaremos com o dia todo de ação social, atendimento médico, odontológico, atendimento jurídico, psicológico, corte de cabelo, aferição de pressão e muito mais. Então, o que nós vamos fazer? Vamos precisar de toda a igreja, porque talvez eu não me encaixe em nenhuma destas áreas. Você vai ser atendente, nós vamos precisar de atendente aos médicos, aos psicólogos, etc, etc. Vamos precisar também de evangelistas na parte da tarde, mão de obra também para estar organizando ali as coisas. Esse evento será feito lá, ali ao lado do Campo do Mano, na congregação Leão de Judá, dia 20 de agosto. Então, se você conhece algum profissional, alguma pessoa que trabalha nesta área, faça o convite, que ele nos ajude. Você diz, olha, você pode dar uma hora do seu tempo ali atendendo, ou 2 horas, né? Então faça esse convite. Geralmente os médicos, as pessoas, eles têm um tempo muito corrido, mas eles gostam de fazer isso, essa área de ação social. Então, se você conhece profissionais, faça o convite. Tendo feito e tendo ele confirmado, você me procura e diz, pastor, médico tal, ou psicólogo tal, advogado tal, ele pode vir no dia tal, horário, dia eu vim, no horário tal, pronto, e nós vamos já fazer a agenda, certo? Então ore e vamos trabalhar para que aquele evento seja um evento de impacto e também para a salvação de muitas vidas. Boa noite, igreja. Amanhã mais um PIBcast, né? Estou passando aqui para anunciar mais um PIBcast. Amanhã vai ser o missionário Vitor, lá da Manaim, está indo para o Oriente Médio, tem muita coisa para agregar aqui para a gente, seu testemunho, a sua vida. Então, amanhã, a partir das 19h30, ele vai estar com a gente, nos ajude, assistindo, compartilhando, dando like.
E eu queria deixar aqui um recado para vocês. Você que tem o desejo dentro do seu coração de ser um apresentador do PIBcast, essa é a hora. Porque está sendo meus últimos agora. Agora, no começo de agosto, a gente está indo para o seminário, então não poderei mais participar do PIBcast por enquanto. Então, você que tem um desejo de ser um apresentador com a irmã Joyce, pode vir na segunda-feira aqui, dar uma olhada, ver como é que a gente trabalha para você estar nos ajudando nesse projeto. Amém? Você pode acessar no YouTube o canal da PIB. Então, se você não sabe, você vai lá no YouTube e põe Primeira Igreja Batista em Timon e vai ali abrir o canal. Aí você pode acessar no PIBcast e assistir, participar. Oi, boa noite, irmãos. O meu convite aqui, na realidade, é o primeiro convite do Ministério Infantil da Congregação Leão de Judá. No sábado à tarde, a partir das 16 horas, estaremos fazendo o nosso impacto infantil. Então, você que ama trabalhar com crianças, você que ama contribuir, você que ama orar, você está sendo convocado. Após essa pregação aqui de hoje à noite, a vida é missão, as nossas crianças também precisam de salvação. E o campo, gente, lá desse local, tem muitas crianças. E nós precisamos recebê-las com muito carinho. Sabemos que o trabalho não vai ser fácil, mas nós precisamos jogar as redes e cuidar, conforme a palavra do Senhor nos ensina. Então, no sábado à tarde estaremos lá. Então, você pode nos ajudar. E essas crianças que nós iremos receber no sábado, já iremos convidar para outra atividade que acontecerá aqui na PIB. Ok? Graça e paz a todos. Antes do meu aviso, eu gostaria que quem tivesse em casa crianças de 3 a 11 anos, ou filhos, sobrinhos, neto, levante a mão, por favor. Mais alto, que eu não estou vendo. Ótimo, já temos em média aqui umas 50 crianças, né? Então, o Ministério Infantil, que é o convite estendendo da irmã Marlene, no dia 23 e 24, vai realizar aqui na PIB a Escola Bíblica de Férias. São 2 dias de atividade com essas crianças, terá palestra, terá brincadeiras, terá um lanche especial para elas. Então, esse evento, ele só poderá ser realizado com a presença de crianças, que são os vossos filhos, os vossos sobrinhos, vossos netos, vizinhos. Então, a gente conta com a PIB. Vamos trazer esses peixinhos dentro dessa rede, porque a palavra do Senhor nos diz lá em Provérbios, né, que a gente deve educar as crianças no caminho que ele deve andar, para que mais tarde eles não venham a se desviassem. Então, a gente já começa, desde pequenininho, a gente já começa a colocar essa semente, desde pequenininho, para que quando cresça, essa semente seja brotada. Então, eu conto com a presença dos filhos de vocês. O Ministério Infantil conta com a presença dos netos, sobrinhos, vizinhos. Se não tiver como trazer, o pastor João Pedro vai buscar, tá? É só mandar o endereço, pode ser lá no Miguel Arraes, arranje lá umas 20 crianças que a gente traz. Nós vamos buscar, tá bom? Eu agradeço a oportunidade. O meu aviso é sobre o nosso brechó. Eu falo nosso porque a classe de senhoras da EBD está promovendo, né, um brechó, irá promover um brechó para a igreja. Serão 2 dias. O primeiro é no dia 14/8, será na hora da divisão das classes. E como vai funcionar? Primeiro, nós precisamos das roupas.
Algumas irmãs já estão contribuindo e eu resolvi dar o aviso aqui porque a maioria das irmãs vem à noite. Então, nós estamos precisando de roupas para o nosso brechó. Que roupas, irmã Gessiane? Roupas femininas, masculinas e infantis. Como serão essas roupas? Roupas que deem para outras pessoas usarem. Nada de camisas de candidato, de camisas com propaganda. São roupas boas. Aquela roupa que você diz assim, eu não uso mais essa roupa porque não cabe mais em mim. Eu não uso essa roupa porque eu já usei tanto e agora eu quero abençoar outra pessoa. Então, eu, a irmã Joyce e a irmã Vânia Lima já estamos recebendo as roupas. O segundo dia do bazar, do brechó, será no dia 20/8. Nós estaremos ali aproveitando a oportunidade da carreta missionária, ali também para estarmos vendendo, tudo em prol da construção da nossa igreja. E como vai funcionar o brechó no dia 14/8, que será no EBD? Vai funcionar da seguinte forma, nós estaremos ali no templo antigo, e as mulheres, na hora da divisão das classes, irão para lá, escolher as suas roupas, fazerem as suas compras, vamos estar aceitando cartões, vamos estar trabalhando também dividindo, dependendo do valor, e também Pix. Nós não estaremos trabalhando confiados, mas estaremos dando essas oportunidades para os irmãos. E depois, quando as classes encerrarem, os irmãos saírem da classe, podem ir até lá o templo e também fazerem as suas compras. O segundo aviso é sobre a nossa oferta de missões. Alguns irmãos já perguntaram, e aí, irmã Gessiane, atingimos o alvo? E eu disse, daqui a pouquinho nós vamos saber. Infelizmente, nós não atingimos o nosso alvo hoje. As ofertas que foram levantadas hoje, e algumas que já foram repassadas para o nosso